querido irmão Chico, nossa eterna gratidão. Para vibrar em nosso favor, para que possamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Hoje nós trazemos para reflexão a passagem do Evangelho que fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está descrito no livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, e no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. Jesus se encontrava numa casa pregando com muitas pessoas. E sua família, quando soube, teve receio que ele pudesse sofrer retaliações. Então resolveu buscá-lo. Lá chegando, encontrou uma casa muito cheia e não teve acesso a Jesus. Então pediu para que uma das pessoas fosse até lá e dissesse a Jesus que lá estava sua mãe e seus irmãos. Então, chegando próximo a Jesus, o homem falou: Jesus, aí fora te chama tua mãe e teus irmãos. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar por aqueles que estavam ao seu derredor, instigou a reflexão de quem seria a mãe dele e quem seriam seus irmãos. E falou: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nessa passagem do Evangelho, nós precisamos abrir a nossa percepção para compreender coisas que estão intrínsecas na mensagem, que era inerente de Jesus, a forma como ele falava. Então ele falava uma coisa, mas no fundo daquela mensagem ele queria trazer novas reflexões. E duas coisas que ele traz nessa mensagem, além da mensagem propriamente dita, é falar sobre o egoísmo e sobre o amor. Muitos de vocês devem estar se perguntando: e Jesus tinha irmãos? Para alguns teólogos, José, quando casou com Maria, levou 2 filhos, uma filha e uma filha, um filho e uma filha, que foi integrado à família biológica. Para outros, Maria teve outros filhos, irmãos biológicos de Jesus. E ainda há uma terceira vertente que diz que primos legítimos àquela época eram considerados como irmãos. Mas isso não importa verdadeiramente nesta mensagem. Porque quando Jesus fala quem é minha mãe, muitas pessoas interpretam que Jesus está menosprezando a Maria. Né? Se chega a minha mãe aqui dizendo: tua mãe está aí fora. Eu digo: quem é minha mãe? Nossa, Lisiane está menosprezando a sua própria mãe. E não é verdade. Né? Não foi no intuito de menosprezar os seus familiares, mas sim de dilatar, ampliar a nossa visão com relação à imensa família que nós somos. Seu Edberto abriu a fala dele falando da família espiritual, dos laços de coração. Era dessa família que Jesus queria dilatar a nossa visão para compreendermos. Jesus era um grande mestre, não perdia oportunidades de ensinar. Então, a toda oportunidade, ele falava para ensinar algo às pessoas que o ouviam. E para confirmar que Jesus tinha verdadeiro apreço por sua mãe, né, nessa passagem, algumas pessoas podem pensar que Jesus queria menosprezar sua mãe. Tem uma outra passagem no Evangelho, no livro de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, que descreve que no momento da cruz,
talvez o mais difícil da sua passagem pela terra, Jesus demonstrou seus cuidados, sua solicitude, seu amor em relação à sua mãe, porque ele disse, no momento da cruz, vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, o cuidado de Jesus na hora do seu desencarne, na hora da crucificação, ele ainda estava preocupado com Maria, demonstrando o seu amor, o seu apreço pela sua mãe. Ele quis colocar João como um cuidador dela e Maria como um cuidador de João. Então, ele demonstrou amor nessa situação, né? Na pergunta 207 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo espiritual: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Ao que eles responderam: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, os pais, eles dão aos filhos a herança genética, a herança corporal. Quando nós fomos concebidos, uma célula materna, um óvulo, se encontrou com a célula paterna, o espermatozoide, e formou o ovo ou zigoto. Nesse momento, começa a acontecer a ligação do espírito que vai reencarnar. Essa célula, então, ela começa a se multiplicar, a se dividir, e ocorre a implantação no útero, e a partir de então, o desenvolvimento do embrião, até chegar ao feto e ao nascimento. Esse é o processo pelo qual os nossos pais são responsáveis pela herança, a herança genética, porque todos os genes, todas as nossas características são herdadas dos nossos pais. Kardec ainda pergunta, para complementar a questão 207, de onde se originam as parecências morais que costumam haver entre pais e filhos? E eles responderam: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Muitas vezes a gente vê pessoas muito afins dentro de uma família. Pai e filho que tem tanta afinidade, que tem tantos pensamentos que se completam, ou irmãos, que está aqui a explicação. A afinidade os fez vir na mesma família, mas do contrário também vai acontecer, e nós vamos ver mais à frente. Um exemplo dessa afinidade são os nossos amigos, e aqui nós temos a nossa família espiritual. Claro que ela não é contida a este centro. Nós temos no trabalho, na escola, na faculdade, ao longo da nossa vida, por onde perpassamos, nós vamos angariando amigos e formando laços tão valiosos que se perduram por várias existências. E muitas vezes, na existência que estamos vivendo, são reencontros de vidas passadas. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa e já sente um carinho, uma afinidade tão grande por aquela pessoa e se pergunta, né? Eu muitas vezes me pergunto, mas como? Eu gosto tanto dessa pessoa, eu mal conheço. Muitas vezes eu nem conheço a família, nem sei onde ela mora, mas eu gosto. E esse gostar não surgiu do nada, não é como um conto de mágica. Ele foi construído, talvez ao longo de algumas existências. E isso é um tesouro para as nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14,
vai haver a conceituação de duas espécies de famílias, dois tipos. A família por laços espirituais, que são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, que foi o que eu acabei de dizer. Então aqui nós temos várias pessoas que estamos reencontrando, né? São esses laços que perpassam várias existências, atravessam várias encarnações, vão além das condições biológicas definidas pela herança genética. E o segundo tipo de família é a família por laços corporais. Elas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. E não é difícil de encontrarmos famílias consanguíneas, desfalecidas, dissolvidas muitas vezes pelo ódio, pelo egoísmo, pela ganância. Mas não quer dizer que toda família por laço corporal seja frágil, né? Temos muitas famílias que eu diria, né, isso é uma percepção minha, que eu diria que além de ser uma família por laço corporal, é também uma família por laço espiritual. De tão grande é o entrelaçamento entre os entes daquela família. A afinidade, o respeito, a cooperação e o amor. Mas quem são as pessoas que reencarnam numa mesma família? Os que reencarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, são afastados por antipatias anteriores, e aí vem os resgates. Muitas vezes a gente tem como irmão uma pessoa que nós não temos o menor afeto. E é a nossa provação. Nós temos que conviver com ele, aprender a amá-lo, aprender a tolerar e a respeitar. Porque é em casa. A nossa casa, o nosso lar, é a nossa maior escola. Então, nós como filhos ou como mães, como primos, nós temos nossos compromissos, uns para com os outros. No livro Jesus no Lar, do Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, traz uma mensagem intitulada Preparação Familiar, e diz o seguinte: bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não inibem a iniciativa própria dos filhos, nos caminhos da edificação terrestre, através de um trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam aos rebentos de seu lar, que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses, sim, podem abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Então, pais pobres, eles têm uma vantagem, diríamos assim, de não se perder pelo exagero. Porque eles vão ensinar aos filhos a batalhar, a lutar pelo seu ganha-pão, a valorizar cada centavo que ganha, cada conquista, diferentemente dos pais que têm muito dinheiro, porque o pouco não é valorizado. A mensagem continua: mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da indústria paga,
carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de uma ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque de fato tentarão enganar a Deus, distanciando-lhes os filhos da verdade e da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos seus funerais, de seus despojos, acompanhando em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e ambição. Se observarmos ao longo da nossa vida, isso aqui é muito comum. Quantas vezes o pai ou a mãe desencarna e nem espera muito tempo, já se reúnem logo após o velório para falar dos bens. Quem vai ficar com o quê? Uma conhecida minha tem... Uma senhora conhecida tinha mais ou menos 10 filhos. Eu não sei precisar exatamente quantos filhos ela tinha. Mas chegou ao fim da sua existência, viveu com muita dificuldade, já sem andar, com uma UTI, né, um aparato hospitalar no seu quarto, em casa. E desses 10 filhos, 2 se dedicaram para cuidar dela, porque moravam com ela. E tudo bem, os outros filhos visitavam, de vez em quando revezavam um pouco quando ela era internada. E aí chegou o dia do seu desencarne. Ela faleceu, tinha como herança a casa que morava, com os 2 filhos que cuidavam dela. E para surpresa desses 2 filhos que cuidavam dela, um grupo de outros irmãos, não todos, mas um grupo, se reuniu para falar da partilha, né, da casa. E eles chegaram com a seguinte proposta: vocês vão, a partir de hoje, pagar o aluguel da casa para os demais. E, obviamente, que eles não tinham condições, porque eles abdicaram de um trabalho melhor para poder cuidar da mãe. Então, o que aconteceu foi que eles 2 foram morar em casa de amigos, para deixar livre a casa, para ser alugada e atender à ganância desses outros irmãos. Porque, no fundo, depois que alugasse a casa e dividisse o aluguel, não dava R$100 para cada um. Que vantagem tem esses irmãos? E eu fiquei muito surpresa quando a minha irmã me relatou esse fato. Mas aí, para minha surpresa, tem uns 15 dias eu entrei no blog de uma amiga, que é jornalista lá em Natal, Aneli Medeiros. Ela tem um blog da Justiça. E, para minha surpresa, estava lá: irmão ganha na Justiça cobrança de aluguel do outro irmão. E um caso similar. A mãe morreu, o irmão que cuidava continuou morando na casa e o outro chegou para cobrar um aluguel de R$5.000. Então, esses pais, não é que eles tiveram dinheiro e não se pode ter dinheiro, não é isso. É que o que faltou para esses pais, onde esses filhos passam por essa problemática, é que faltou a educação moral. Conversar com seus filhos sobre essas coisas, sobre partilha de bens quando morrer. Por que não? Qual é a maior verdade da nossa vida? É a morte. Um dia nós vamos morrer fisicamente, porque espiritualmente nós sabemos que não morremos. Mas um dia nós vamos deixar esse corpo e tudo que temos fica para trás. Mas nós não sabemos que somos carnais, que somos humanos e que falhamos?
Se eu falho, dirá a meus filhos: por que eu vou deixar eles passarem por essa dificuldade, por essa prova? Orientem. Não custa fazer a partilha do bem, fazer um registro no cartório, deixar o quê para o quê? O quê para quem, né? Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo espiritual: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao que eles responderam: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. O que aconteceu com essas duas famílias foi essa falta de educação. Os pais não conversaram com seus filhos sobre essas coisas. A gente sabe, claro, que vão ter aqueles filhos rebeldes que, por mais que os pais conversem, eles fazem ouvido de mercador, né? Mas, ainda assim, os pais têm a obrigação de educar em todos os sentidos. Porque aí eu vou usar uma frase que o Sr. Edberto sempre usa. Quando nós chegarmos lá em cima, após o desencarne, a nossa consciência, que é Deus que fala através dela, vai nos dizer: o que fizeste dos filhos que te confiei? Nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos no caminho do bem, no caminho do respeito, da honestidade, da confiança. É o nosso compromisso. Existe uma receita para isso? Não. Mas se dermos a oportunidade dos nossos filhos receberem educação religiosa através da evangelização, seja ela espírita, católica, evangélica, não importa. O Deus é um só, e Jesus também. Ele está em todas as religiões cristãs e tem muitas lições morais para serem aprendidas. Então é nossa obrigação oferecer aos nossos filhos uma educação religiosa. Mesmo com todo o esforço que muitos pais fazem para educar os seus filhos, nós sabemos que existem aqueles que não seguem as orientações dos pais, que são rebeldes por natureza. Vêm como espíritos rebeldes, vieram na programação meio contra a vontade. Mas os pais não devem desistir desses filhos. Porém, também não devem entrar nessa onda, né, de rebeldia do filho. Uma vez uma pessoa me procurou, bem desesperada, para falar sobre o seu filho que estava envolvido em drogas e que não sabia mais o que fazer. Cobrava muito da esposa para que a esposa controlasse o filho dentro de casa. Bem desesperado ele estava. Não dormia, não trabalhava direito, porque queria ter o controle total sobre o filho. O filho já maior de idade, ele dava as orientações, fazia meio que os gostos do filho quando ele estava em casa, para que o filho não saísse para a rua para se envolver com as drogas. Era um desespero muito grande, porque ele queria ter o controle do filho de todo jeito. E eu disse a ele: você está fazendo a sua parte, mas o seu filho não quer. Ele é rebelde, revoltado com a vida. Não digo que você desista dele, mas relaxe.
Porque ele vai ter um momento de despertamento. Não é você prendendo ele dentro de casa, forçando ele a fazer determinadas coisas, que você vai conseguir que ele desperte. Você está perdendo a sua vida, o seu trabalho. E ele está seguindo na vida das drogas porque é uma escolha dele. Então, assim como essa pessoa que me procurou, muitos pais passam por essa problemática. É preciso, obviamente, ele levou o filho para médico, psicólogo, todas as vertentes de ajuda ele buscou para ajudar esse filho. Mas o filho não queria ser ajudado. Então são os filhos que são rebeldes, que são revoltados e que não aceitam essa educação que vem dos pais. No livro Missionários da Luz, de 1945, André Luiz nos relata o projeto reencarnatório de Anacleta. Ele conheceu Anacleta no nosso lar, um exemplo vivo de uma das trabalhadoras mais corajosas da colônia, abnegada e de muita ternura. Na última encarnação de Anacleta, ela era casada com um homem de muitas posses e teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eles receberam a educação intelectual exemplar, porque tinham condições financeiras para isso. Mas ela mimava os demais. Exatamente por ter muito dinheiro, e aí lembrem daquela outra mensagem, que o dinheiro às vezes estraga um pouco. Então ela mimava demais, tinha muita condição, então mimou demais. O que levou aos 4 filhos ao desregramento. Então eles saíram do caminho do bem, se desvirtuaram. E os 4 filhos desencarnaram muito cedo. Depois de um tempo, Anacleta também desencarna. E quando ela chega na espiritualidade, ela se depara com uma realidade muito dura para o seu coração. Ela vê que os seus 4 filhos estão em zonas de sofrimento. E aí ela começa então a trabalhar para resgatar seus 4 filhos. E ela trabalha então no projeto reencarnatório dela. Como ela irá resgatar os seus 4 filhos? Então, o projeto reencarnatório de Anacleta durou 30 anos de planejamento. Veja a dificuldade dessa mãe em recuperar os seus filhos, simplesmente porque os mimou demais. No projeto de Anacleta, ela deveria voltar à Terra, que eu acho que pelo tempo ela já deve estar entre nós. Ela teria novamente os 4 filhos, iria casar, mas ia ser pobre. Ia ficar viúva muito cedo. 2 filhos seriam deficientes físicos, 1 deficiente mental e a moça com problemas psicológicos. Veja que carga dessa mãe para restaurar a sua falha na educação dos seus filhos. Então, essa mensagem, essa história, de Anacleta, ela traz uma reflexão que devemos pensar, que ela evidencia quanto o amor apartado da razão pode ser nocivo. Ela amava os seus 4 filhos, só que ela esqueceu de racionalizar esse amor e acabou por estragar a educação dos filhos. Então nós temos que levar essa história de Anacleta na nossa mente para nos lembrarmos que não podemos ser permissivos a tudo na educação dos nossos filhos. Educar é saber dizer não. Eu gosto muito dessa frase. Porque muitas vezes não é fácil dizer não. Nós temos a condição de dar um sim. Mas para educar os nossos filhos, nós temos que muitas vezes optar
por dizer não. Essa semana tem um pipoqueiro bem na porta da escola de Sofia. E obviamente que todo dia quando ela sai da escola ela corre o carrinho de pipoca. E ela quer pipoca todos os dias. Mas tem dia que de fato eu não tenho dinheiro. Estou sem dinheiro. Mas o pipoqueiro, ele gosta tanto de Sofia que ele não quer que ela fique sem a pipoca. E às vezes eu estou sem o dinheiro e ele diz, não, leve a pipoca dela. E aí quando eu sempre converso com ele, paro do carrinho de pipoca, a gente fica conversando. E quando foi anteontem, eu resolvi que eu não iria dar a pipoca a ela, seria o não da semana da pipoca. E aí ele disse, não, dê a pipoca dela. Eu disse, seu Alcides, a gente precisa dizer não para os nossos filhos. Eu não posso dizer tudo o que ela pede, eu não posso dizer, sim, tome. Ele olhou para mim e disse, é mesmo, né, minha filha? Eu disse, claro. É uma pipoca, é uma bobagem, mas eu estou ensinando a ela que nem todas as coisas que ela vai querer na vida, ela vai ter. E se eu ensinar a vida, quando der os nãos que ela receber pela vida fora, ela já vai entender que um não, receber um não, faz parte da nossa vida. E aí ele achou aquilo bem interessante, que talvez ele não tinha percebido, que quando eu dava não, não era porque eu não queria comprar a pipoca dela, eu até brinquei, se eu não quero enricar o senhor não, né? Brinquei com ele, ele riu, mas ele entendeu que o meu não era para ajudar na educação de Sofia, porque se sempre, todas as coisas que nossos filhos pedirem, nós dermos, ele não vai aprender a entender a palavra não. E a palavra não vai ser uma rotina ao longo da nossa vida. Quantos nãos a gente já recebeu? Nós não estamos aqui na terra a passeio. Todos nós temos uma missão. Cada um aqui tem a sua missão. E a nossa primeira missão é o nosso progresso evolutivo. Eu sou responsável pelo meu progresso evolutivo. Dona Edith é responsável pelo progresso evolutivo dela. Ninguém pode se responsabilizar pelo progresso evolutivo um do outro, porque vai do nosso esforço interior, das nossas mudanças. É como a fé, que em outra oportunidade nós já falamos e refletimos sobre ela. A fé é como se tivéssemos uma sementinha dentro do nosso coração. E só nós podemos regar essa sementinha para fazê-la brotar e crescer. O nosso progresso é a mesma coisa. Alguém pode me ajudar, dar uma força, me ajudar em momentos difíceis, mas essa mudança interior só depende de mim mesma e de cada um de vocês. Assim também é o senso do perdão. Eu posso chegar para um amigo que está magoado com outro e dizer, perdoe, que bobagem, é uma besteira dessa que ele fez com você e você está remoendo, perdoe. Ele vai ouvir e talvez ajude ele a tomar a decisão do perdão. Mas é como a fé. O perdão nós construímos dentro da gente. É uma construção. Se a mágoa é muito grande, eu simplesmente não consigo decidir, eu vou perdoar, acabou-se. Eu vou construindo. Faz tanto tempo, era em outra época, ele não tinha o conhecimento que tem hoje. A gente vai tendo as percepções que nos ajudam a construir o perdão. O progresso evolutivo é a mesma coisa. Trabalhemos com afinco, diariamente, pelo progresso de cada um. Todo renascimento envolve preparação e projetos de trabalho e aprendizado. A tarefa educativa dos pais é importante e muito séria. Então, cada um de nós que está aqui teve seu projeto reencarnatório.
E os nossos filhos, por sua vez, também. Então, orientar os filhos sobre o perigo da liberdade sem responsabilidade. Quantas vezes os pais presenteiam os seus filhos e não orientam? Por exemplo, o filho completou 18 anos, chega um pai e dá uma moto bem potente. E esquece de ensinar esse filho que aquela moto pode matar. Se ele andar em alta velocidade, se ele andar com imprudência. Então, o perigo da liberdade, ele tem a liberdade de usar a moto, mas use com responsabilidade. Ensinar aos filhos que o trabalho edificante é divino e que todo desperdício constitui falta grave. Então, pensemos. Eu fico de coração partido quando eu vejo uma pessoa lavando calçada. Aliás, varrendo a calçada com água, né? Varrendo a calçada com a mangueira. É um desperdício e é uma falta grave. Assim como muitas outras coisas que nós fazemos. Temos que observar e analisar as nossas ações para saber se estamos agindo certo ou errado. Tudo isso com o propósito de criar um filho, um adulto responsável e decente. Lembrem-se da história de Anacleto. Ela passou 30 anos programando a sua reencarnação para ter os filhos com muita dificuldade. Então, as nossas falhas gerarão consequências. O que nós semeamos, nós colhemos. Na pergunta do Livro dos Espíritos 209, Kardec questiona: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ao que os espíritos responderam: não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, a gente se pergunta, nossa, o pai é tão dedicado, a mãe é tão dedicada e o filho é tão rebelde, né? Mas estava no projeto reencarnatório daquela família, aqueles pais tentarem ajudar aquele filho. São muitos filhos difíceis, mas os pais não devem desistir deles. É um compromisso que assumiram quando projetaram, né, aquela família. Muitas vezes os pais fazem um grande esforço para com os filhos e os filhos não reconhecem, são ingratos. Porque a ingratidão é um fruto direto do egoísmo. E nessa mensagem que Jesus nos traz, ele nos traz essa reflexão. O egoísmo e o amor. Devemos lembrar que, independente de qual for nosso laço familiar, precisamos nos esforçar para conviver com nossos familiares consanguíneos. A família é uma oportunidade de trocas de experiências e ideias, de exercer o amor ao próximo. Então, se em casa nós conseguimos amar, esse amor ele se expande. Nós vamos conseguir amar os nossos professores, os nossos colegas de escola, de faculdade, do trabalho. Veja que aquelas pessoas que têm relacionamentos difíceis fora de casa, é porque em casa ela não recebe o amor. Então, se eu não tenho amor, como eu vou dar? Se eu não recebi dos meus pais, da minha família, amor, eu não tenho como reproduzir essa situação fora de casa. Claro que existem exceções, que são aqueles espíritos mais evoluídos. Pestalozzi, o mestre de Kardec, nos convida a uma reflexão do livro Leonardo e Gertrudes, de 1781. Ele fala: a manifestação do amor é a salvação do mundo. Amor é o fio que liga o globo terrestre. Amor é o fio que liga o homem a Deus. Sem amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem amor, o que é o homem? O amor é a base da nossa vida.
estudando, as coisas às vezes nos buscam. Tinha um amigo que dizia que os livros nos buscam. E essa semana um vídeo de Padre Fábio de Mello me buscou, né? Que ele vai falar sobre o amor e sobre a família. E ele trouxe uma coisa bem linda, porque ele vai falar do amor daqueles que estão sem utilidade. Vocês devem estar se perguntando, o que é uma pessoa sem utilidade, né? É aquela que já não faz as tarefas em casa. É aquela que não contribui com nada. É aquela que vegeta. Mas o seu filho, a sua esposa, quer ele por perto do mesmo jeito. É o amor puro. Amar aqueles que não têm mais utilidade é a maior prova de amor. Então, o que é mais importante? É o que eu significo ou o que eu faço? Se eu não faço mais nada e as pessoas ainda me querem por perto, é porque eu significo alguma coisa para elas. A minha presença traz benefícios, mesmo sem eu falar, mesmo sem eu fazer nada. Vai chegar um momento que podemos passar por situação dessa natureza, em que seremos, entre aspas, inúteis, mas ainda assim seremos significativos. E teremos a presença da nossa família nos querendo junto deles. Então, que a gente possa ser mais do que o que a gente faz. Ser mais do que fazer mais. Nosso núcleo familiar consanguíneo é o primeiro agrupamento em que nos compete fazer o bem, mas não é o único. Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, nossa família é a humanidade inteira. Era isso que Jesus queria nos dizer quando ele trouxe essa passagem, essa reflexão no Evangelho. Que possamos amar a todos os nossos semelhantes e fazer por eles o que estiver na nossa capacidade. Muita paz.